estamos falando agora de tempo presente, já não é mais história. Há muitos ângulos a serem analisados. Algumas coisas estão em andamento, é difícil ainda ter uma conclusão. Porém, algumas coisas já começam a mostrar assim indícios, né? Esse neossindicalismo parece que ele repetiu, ou está repetindo pelo menos parcialmente, algo que já aconteceu anteriormente, ou seja, a burocratização dos sindicatos. Tanto é que isso é medido inclusive pelo esvaziamento que a gente pode observar a nível Brasil, né? Da força do movimento sindical. Se quisermos focalizar, talvez vamos ter como um bom exemplo o berço da onde esse neossindicalismo surgiu, o sindicalismo metalúrgico. O ABC paulista, que em 1978, né, quando ele sai da clandestinidade e aparece publicamente naquelas assembleias do estado da Vila Euclides em São Bernardo, né, que reunia em torno de 350 mil metalúrgicos naquela época. Hoje, se você for no ABC paulista, talvez os metalúrgicos não cheguem a 130 mil. Os dirigentes sindicais estão mais voltados para as negociações e alianças e envolvimentos com partidos políticos do que propriamente com a sua base sindical, né? A situação econômica, inclusive, do Brasil contribuiu bastante para dissolver esse movimento sindical que era tão contundente naquela época. E também temos que levar em conta o perfil, né, da produção, justamente tentando evitar que aquilo se transformasse num grande potencial explosivo, né? A indústria automobilística, como a indústria em geral, deixou de ser centralizada e se espalhou pelo Brasil, o que, claro, dificulta a articulação. Várias empresas automobilísticas, montadoras que se instalaram depois dessa época, foram se instalar em cidades pequenas do interior do Brasil, longe dos grandes centros, justamente para dificultar a mobilidade. Outra coisa, a produção no Brasil, como no resto do mundo, que também segue tendências parecidas, o Brasil segue tendências parecidas ao resto do mundo, tende a se robotizar. Então, o movimento trabalhista sindical sempre foi um barril de pólvora dentro da sociedade, sobretudo para os interesses econômicos do poder econômico, né? Então, substituir o trabalhador pelo robô, onde isso é possível, é uma forma também de esvaziar o movimento sindical e, vamos dizer assim, cimentar ou congelar ou fossilizar os avanços na legislação trabalhista, né? E também nós temos o próprio perfil, né, do trabalhador hoje, que já não é mais aquele trabalhador nordestino, né, aquele trabalhador que vinha assim, de agudas realidades sociais, foi morar no ABC em outras cidades brasileiras industrializadas, geralmente nas favelas, né, então continuava assim, trazendo consigo tensões sociais que ele punha para fora ou tentava solucioná-las por meio de movimentos sociais. A própria informática, né, ela trouxe radicais transformações no modelo produtivo. Então vamos pegar, por exemplo, o caso dos bancários. Na década de 70, começo da década de 80, o sindicato dos bancários chegou a ser mais importante do ponto de vista político que o sindicato dos metalúrgicos. Por quê? Você parando o sistema bancário, você para a economia do país. Quando os bancários perceberam o poder que eles tinham na mão, socialmente falando, politicamente falando, passaram a exercer, né, esse poder. Imediatamente houve uma resposta, né, dos banqueiros, né, que foi o quê? Dissolver as agências, onde se reuniam centenas de milhares de trabalhadores bancários, e substituir o bancário pelo caixa eletrônico. A informática, se formos enxergar no futuro para o passado, que é o atual presente, a informática teve uma interferência estrutural no mundo do trabalho e, consequentemente, na própria legislação, porque esse trabalho terceirizado, esse trabalho informatizado, ele inclusive não é feito mais no local de trabalho, ele é feito via internet, na minha casa, na sua casa. Então hoje nós assistimos inclusive uma pressão para
desconstruir a própria CLT, porque a CLT respondia a uma determinada realidade. A realidade de hoje, ela briga, ela contrasta com a CLT, que é uma legislação, corpos jurídicos voltado para uma realidade que já não existe mais. Então, dessa forma, talvez os futuros dirigentes sindicais sejam os hackers.